Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Diz o texto: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, encontrareis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Amém. Eu quero meditar com você sobre o tema como enfrentar situações difíceis de forma vitoriosa. A igreja, ela é vitoriosa, porque ela está em Cristo. Mas enquanto estivermos neste mundo, o povo de Deus, a igreja de Deus, sofrerá ataques. E talvez você, como crente individualmente, ou na sua família, no seu trabalho, você esteja enfrentando uma situação difícil. E que você não sabe o que fazer. E esse texto traz para nós 3 princípios muito simples, como pregou o André aqui hoje, de como nós devemos enfrentar essas situações. O primeiro princípio que esse texto nos ensina é que o povo de Deus enfrenta as dificuldades com oração. A nossa oração, ou a oração para nós, é um meio de graça. E aqui eu queria chamar a sua atenção sobre quando devemos orar. Veja nos versos 2 a 4, diz assim: então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar. E então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou em todo Judá jejum. Quando, irmãos, somos atacados, a primeira decisão nossa é orarmos. Nós não podemos enfrentar os ataques, os inimigos, sem oração. Aliás, Jesus disse: vigiai e orai para não caíres em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. As provas e os ataques vêm sobre nós, não para nos destruir, mas para nos pôr de joelhos diante de Deus. Eu acho interessante, porque Josafá convocou a nação para orar na hora do perigo, no cerco, na ameaça. E você pode ter certeza que existe uma orquestração maligna contra a igreja, contra o povo de Deus. E nós precisamos ter compreensão
e discernimento espiritual nessas horas. Veja no versículo 3, que muitas vezes nós estamos vivendo situações e o primeiro sintoma que toma conta de nós é o medo. Diz o texto aí. Então, versículo 3, então Josafá teve medo. Teve medo. Preste atenção que o medo não o afastou de Deus, mas o aproximou de Deus. Veja que ele vai falar uma coisa aqui, claramente. Ele diz aqui, no versículo 12, lê comigo aí. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, e que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Presta atenção. Ele está dizendo, nós não temos força para enfrentar essa multidão e nós não sabemos o que fazer diante dessa situação. Então, quando nós estivermos vivendo situações como essa, isso tem que nos colocar de joelhos. Nós temos que enfrentar os inimigos com oração. Oração é arma de guerra. É tão interessante que ele diz, não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos o quê? Em ti. Veja o texto de Miqueias capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 10. Não, versículo 10, versículo... Deixa eu achar aqui. Miqueias, capítulo 7, depois de fazer uma descrição da situação que ele estava vivendo. Miqueias, capítulo 7. Versículo 7. Vamos ler juntos esse versículo? Miqueias 7, 7, o que ele diz aí? Presta atenção. Vamos repetir. Deu muito baixo. Eu, porém, olharei para e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Pôr os olhos no Senhor é tirar os olhos do problema e entender que o nosso Deus é maior do que os nossos inimigos, do que os nossos problemas. Como é que nós devemos orar nesses momentos? O versículo 3 diz que nós devemos orar com jejuns. E você sabe que quem jejua tem pressa. Quem jejua está precisando, urgentemente. O inimigo estava a caminho. A destruição era iminente. No versículo 4, está claro aí, né? Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o quê? O Senhor. Nós falamos aqui hoje de manhã sobre como enfrentar as angústias da vida, olhando para a experiência do rei Asa. E o rei Asa assumiu um compromisso com o povo para enfrentar aquela situação. Vocês se lembram que há 2 semanas atrás nós tivemos uma semana inteira
de oração e jejum. E é importante para nós, como igreja, entender que nós precisamos nos congregar para orarmos, para enfrentarmos os problemas e as dificuldades da vida. Devemos orar também, não somente com jejuns, não somente de forma congregacional, mas devemos orar também agarrados nas promessas de Deus. Se você observar os versos de 5 a 11, Josafá vai dizer, olha, o Senhor tem uma aliança conosco, o Senhor tem promessas feitas a nós, o que nós temos foi o Senhor que nos deu. Irmãos, quando você ora em cima de uma promessa de Deus, a resposta já está garantida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Josafá orou, citando os atributos de Deus, a soberania de Deus sobre as nações, as fiéis promessas de Deus. E ele, inclusive, diz para Deus que Deus tem zelo pela sua palavra. Se ele prometeu, ele vai o quê? Cumprir. Primeira arma que nós temos para enfrentar vitoriosamente problemas difíceis na vida, a primeira arma é a oração. Segunda arma, além da oração, é a obediência à palavra de Deus. Esse é o segredo da vitória. Se você observar bem, que o povo se reuniu, buscou a Deus, e Deus agora então responde ao povo. Diz aí no versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E disse, versículo 15, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o quê? O Senhor. Irmãos, quando nós estamos reunidos aqui em culto, pode ter certeza que Deus fala com a gente. A gente vem aqui para ouvir a voz de Deus. A gente ora, a gente canta. Mas quando o povo de Deus está reunido, e está reunido aqui para não somente ouvir, mas para obedecer a palavra de Deus, as coisas acontecem. Os problemas são resolvidos. Amém? O nosso Deus é o Deus que fala. E Ele fala pela palavra, pela Escritura. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Por ela nós vivemos, por ela nós somos sustentados, alimentados. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E o que eu acho lindo aqui é que o povo orou, mas o povo estava querendo ouvir a resposta de Deus, a orientação de Deus. E é tão bonito que quando a palavra vem, é uma palavra graciosa. Ele diz assim, nessa peleja vocês não vão lá, não vão precisar lutar. Há problemas na nossa vida
que Deus resolve. Deus resolve. A nossa peleja é a peleja de Deus. A luta do crente é a luta de Deus. A luta dos filhos é a luta do Pai. Então, se você está passando por problemas, por lutas, por situações complicadas, difíceis na sua vida, pode ter certeza que Deus está com você. Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então não tenha medo. Porque a palavra vem e Deus diz, essa luta é minha. Vocês vão precisar lutar. E é tão incrível. É tão incrível. Que o que Deus quer nos ensinar, e está ensinando aqui, é que todas as nossas vitórias não são nossas. As nossas vitórias vêm do Senhor. Você pode preparar o cavalo para a batalha, você pode ter todos os recursos, todas as habilidades, mas toda vitória do crente procede de Deus. A vitória vem do Senhor. Veja no versículo 15, a parte B do versículo 15. Lê comigo, por favor. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O que é que diz o Senhor? Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. De Deus. Nós não estamos lutando contra carne, contra pessoas. A nossa luta, a nossa batalha é contra principados e potestades. Pessoas são usadas, mas a nossa batalha é espiritual. E a gente não pode odiar as pessoas, porque a gente sabe que as pessoas elas estão sendo instrumentalizadas para nos atacar. Eu acho lindo, porque no versículo 17 ele repete: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor, o quê? Vos dará. Não temais, nem vos assusteis. Saia ao encontro, enfrenta o problema. Não fuja do problema. Mas a vitória vem de Deus. Nós estamos, irmãos, seguros quando cremos. Quando cremos na palavra de Deus e sabemos que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém? Mas, concluindo, a terceira arma aqui, a primeira é a oração, a segunda é o quê? Obediência à palavra de Deus. E a terceira arma de guerra é o louvor. Às vezes a gente não entende assim, né? Eu me lembro que na minha juventude eu li um livrinho escrito por um capelão americano, do exército americano, e o título do livro era O Poder do Louvor. O Poder do Louvor. Aí tem uns que querem, não tem. Tem. Porque quando você começa a louvar e adorar, você sai do visível e olha para o invisível.
Quando você começa a louvar e a adorar, você está se concentrando naquele que é poderoso para resolver tudo. Josafá vai contra o inimigo, não com um exército, mas com um coral. Né? Tinha banda de louvor, né, Samuel? O louvor. Foi o louvor que desbaratou o inimigo. Porque quando a gente começa a adorar e louvar, Deus começa a agir. Deus começa a realizar. Preste atenção. O louvor é um ato de fé. O louvor é uma confiança inabalável no Deus que age. O louvor não é para os momentos de alegria, não. Quando Paulo e Silas estavam presos da prisão, eles começaram a orar e a louvar. E à meia-noite veio um terremoto. Veio a resposta de Deus. Se você está passando por uma luta, comece a louvar. Comece a adorar a Deus. Reconstrua na sua vida o altar da adoração, da comunhão com Deus, da oração, da obediência bíblica. O louvor nos ensina o princípio da gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O louvor pode mudar as circunstâncias humanamente impossíveis. Você já notou que toda provação que o crente passa, toda crise que o crente passa, termina em adoração? Termina em louvor? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu a minha voz. Ele me tirou de um poço de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os passos e colocou na minha boca, nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Veja no versículo 22 aí, versículo 22. Vamos ler juntos, por favor. O que diz aí? Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os domentes de Seir que vieram contra Judá, e foram o quê? Veja que o louvor não foi depois, o louvor foi antes. Quando eles começaram a louvar, Deus começou o quê? A agir. Semana passada eu tive alguns momentos muito especiais da presença de Deus. Estava lá em Portugal, passeando com a esposa, com a sogra, uma cunhada, uma tia. Dava quase 1000 anos, estava vivendo um milênio. Mas eu nunca orei tanto, nunca clamei tanto, nunca louvei tanto a Deus. E quanto mais eu louvava, cantava, mais a presença de Deus se manifestava. Porque Deus habita no meio dos louvores. E na presença de Deus, a plenitude de alegria.
Então, quando você estiver passando por lutas, por circunstâncias humanamente impossíveis de ser resolvidas por você, comece a louvar a Deus. O louvor é a causa da vitória e não apenas o resultado da vitória. E o louvor, gente, trouxe uma vitória rápida. Diz o texto claramente aí que quando eles vão cantando, versículo 24, tendo chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum o quê? Sobrevivente. Eu poderia contar muitas histórias do meu ministério, que eu vivenciei situações muito difíceis. Eu já peguei situações de famílias aqui da igreja, muito difíceis. Muito difícil. Impossível de ser resolvido. Mas quando você começa a orar, quando você começa a entender que Deus está conosco, que nós temos que obedecê-lo, seguir as suas estratégias, confiar, aí começa a louvar. Fui visitar, eu não tinha conhecido, lá em Portugal, Portal da Roca. É onde termina a terra e começa o mar. Mas é um lugar belíssimo. E eu comecei a louvar a Deus, cantando aquele hino grandioso, restou? Grandioso, porque os céus proclamam a glória de Deus. O povo louvou a Deus antes da batalha. Versículo 21. O povo louvou a Deus durante a batalha, enquanto Deus desbaratava o inimigo. E veja no versículo 28, que o povo louvou a Deus depois da vitória na batalha. Se a sua harpa está pendurada no salgueiro, despendure e comece a louvar o Senhor. Veja, e eu queria que você lesse comigo o versículo 26. Vamos lá? Ao quarto dia se ajuntaram, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Veja, a situação impossível se transforma num vale de bênção. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez você esteja aqui com o coração apertado, passando por lutas. Mas tome a decisão nessa noite de orar, de ouvir e obedecer a palavra de Deus. E comece a louvar. Louve a Deus por quem Deus é. Louve a Deus por tudo que Deus faz. E Ele faz. Vamos ficar de pé? Vamos orar?